Noite, igreja, inicialmente, não é mesmo? Graça e paz do nosso Deus estejam conosco. Vou pregar sentado porque eu sou folgado, tá? Estar aqui é extremamente pesado. Não sei como é que o Gilson e o André conseguem quase toda semana. Se fosse eu teria um infarto. Mas espero que Deus esteja comigo e eu possa transmitir para vocês uma mensagem que toque nos seus corações e edifique as suas vidas. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao 3. Vamos lá? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos orar. Senhor, eu te peço que esteja sobre mim, para que eu transmita esta mensagem, Deus, para a glória do seu nome e edificação da sua igreja. Que o meu enganoso coração humano não interfira de nenhum modo nesta mensagem, mas que ela seja totalmente sua. Esteja comigo agora, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar inicialmente do contexto deste trecho, não é mesmo? O Evangelho de João, ele apresenta 7 sinais. Jesus fez muito mais do que isso. Jesus talvez tenha efetuado centenas ou milhares de curas. Não temos como ter certeza do número. Mas, no finalzinho do Evangelho, João até diz: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Isso está em João 20, 31. Este é um desses 7 sinais, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Como foi efetuado este milagre? Jesus curou outros cegos em outras ocasiões, às vezes somente com a palavra. O cego pedia a cura e Jesus dizia: seja curado. E lá estava o cego curado. Mas neste caso ele fez algo diferente. Ele misturou terra com saliva, passou nos olhos do cego e pediu que ele fosse se lavar. Após o cego se lavar, estava curado. Talvez Jesus queira dizer aqui que o método não é o mais importante. O mais importante é aquele que efetua, que é Jesus. Eu acredito até que isso serve para a vida da igreja. Os nossos métodos de atuação no mundo nem sempre são o mais importante. O mais importante é Jesus estar atuando através de nós. O cego, ele costumava mendigar ali na região do templo. E este era o destino de praticamente qualquer pessoa com deficiência naquela época. Porque o mundo do século I, e basicamente o mundo de grande parte da história da humanidade, não tinha condições de receber uma pessoa com deficiência de forma a alocar ela na sociedade utilmente. Então, para sobreviver, ou a pessoa dependia dos familiares, ou dependia da ajuda de estranhos, através da prática da mendicância. Hoje em dia nós sabemos que existem muitas outras formas da pessoa sobreviver, a pessoa com deficiência, porque nós vivemos numa sociedade que
valoriza o intelecto. Então, no caso dela não conseguir atuar com o corpo, ela pode atuar com a mente. E existem leis, no Brasil inclusive, facilitadoras da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas aqui o que eu quero trazer, mais do que definir o que é uma deficiência, eu vou inclusive dar uma definição, que essas pessoas, elas glorificam a Deus de alguma forma. Inclusive eu, porque como vocês podem ver, eu sou uma dessas pessoas. E alguma forma de glorificar a Deus nesses casos, obviamente vocês vão dizer um milagre. Se uma pessoa dessas é curada, vocês com certeza vão glorificar a Deus. Inclusive no caso deste cego, os vizinhos nem conseguiam acreditar que ele era ele mesmo, porque ele é um cego de nascença. Quem já tinha visto naquela época, e mesmo hoje em dia, quem vê um cego de nascença, ou mesmo alguém que se acidentou ou teve alguma doença que causou cegueira, ser curada assim, de repente. Se isso acontecesse no meio de nós, seria falado pelo resto das nossas vidas. Nós com certeza iríamos comentar isso para sempre. E naquela época também. Os vizinhos não conseguiam acreditar que aquele homem tinha sido cego. Na verdade, que aquele homem era o cego que eles conheciam. Os fariseus, logo depois, chamam esse homem também para questionar. O que aconteceu com você? Você realmente era cego? Ou você está mentindo? E os fariseus já estavam em um movimento de tentar desacreditar Jesus, então queriam desacreditar Jesus através desse cego. Chamaram inclusive os pais dele para terem certeza que ele era cego, porque os pais saberiam se ele tivesse nascido cego, e os pais não quiseram se comprometer. Os pais falaram, perguntem para ele já é adulto, ele vai saber responder. E o cego, ao contrário, o cego não negou Jesus. Questionado sobre quem fez isso, primeiro ele falou, um homem chamado Jesus, porque era o conhecimento que ele tinha de Jesus. Ele estava lá mendigando, de repente Jesus passa, cura ele, talvez ele até tivesse ouvido boatos sobre a obra que Jesus estava realizando naqueles dias, mas ele não sabia exatamente quem era Jesus. Então, primeiro ele afirma, foi um homem chamado Jesus. Ali ele já começa um movimento de entrega a esse homem. Logo mais tarde, perguntam o que você acha que esse homem é. E ele diz, um profeta. Aí o conhecimento de Jesus cresce um pouco, porque talvez ele tenha raciocinado. Profetas fazem coisas extraordinárias. E esse homem curou um cego de nascença. Então, muito provavelmente ele é um profeta. Os fariseus continuaram questionando. E até que ele começou a dizer algumas coisas sarcásticas, porque ele estava cansado da falta de fé dos fariseus, porque tinha uma evidência ali na frente deles e eles não queriam se entregar a essa evidência, preferiam se obstinar na descrença. E ele diz, esse homem só pode ser de Deus, porque nenhum homem que não seja de Deus pode realizar uma obra tal como a que ele realizou. Eles acabam expulsando este homem da sinagoga por causa disso, por causa dessa declaração. Por quê? Eles não queriam aceitar que Jesus era o Cristo, eles se negavam a enxergar as evidências, e aí temos um contraste. Porque de um lado temos o cego de nascença, que foi curado e passou a ver fisicamente. E do outro lado nós temos os fariseus, que viam fisicamente, mas se recusavam a enxergar espiritualmente. Eram cegos por vontade própria. Mais para frente, o cego encontra Jesus e aí faz uma declaração de fé completa. Jesus fala, você crê no Filho de Deus? E ele diz, sim, Senhor, eu creio. E adora Jesus. Ali é o ápice da fé do cego se manifestando. Mas aqui no versículo 3, no versículo 2, temos uma questão interessante. Seus discípulos lhe perguntaram,
Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E essa é uma questão que talvez todos vocês, se não a maioria, já tiveram. Como neste mundo podem nascer crianças com deficiência? E às vezes deficiências extremamente desconfortáveis, que causam sofrimento às vezes a vida inteira, sem nenhuma perspectiva de cura, a não ser talvez um milagre. Vocês talvez tenham se perguntado isso já alguma vez. E, sinceramente, eu também já me perguntei muitas vezes, inclusive foi o meu questionamento durante talvez a maior parte da minha vida. Mas a única resposta que eu obtive foi a mesma resposta que Deus deu para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem sou eu para perguntar para Deus por que Ele me fez assim? Eu não consigo criar nada do nada, mas Deus criou tudo, inclusive as condições necessárias para que a vida ocorresse. Claro, não estava no projeto original de Deus a existência de deficiências, mas os nossos antigos pais pecaram e desde então o mundo está sujeito a todas as consequências do pecado, tanto consequências físicas quanto consequências morais. E uma das consequências físicas são doenças, deficiências. Existe uma causa biológica, material para cada deficiência? Acredito que sim, com certeza. Dado esse mundo caído, ele apresenta condições que acabam gerando deficiências ou doenças. Mas a minha doença, por exemplo, a minha deficiência, eu não tenho como dizer para vocês, foi por causa disso, foi por causa daquilo, meus pais fizeram aquilo, meus pais fizeram isso, tomaram essa ou aquela substância e assim eu nasci. Não tenho como descobrir isso exatamente. Nem mesmo os médicos conseguem mapear cada deficiência. Algumas é possível até mapear, mas talvez a maioria não. E essas deficiências como a minha, que afetam o próprio DNA, que são deficiências congênitas de nascença, talvez até como a deficiência desse cego, que nasceu cego, são ainda mais difíceis de se determinar a causa exata. Naquela época, talvez existisse uma crença popular em reencarnação, talvez, não sei. Porque eles perguntam, talvez o cego tenha pecado e nasceu assim, mas não faz sentido. Como um bebê poderia ter pecado e nascido assim? Mas Jesus diz, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E qual seria a obra de Deus na vida dele? Obviamente, o que a gente depreende aqui pelo texto, a cura em si. Essa foi a grande obra de Deus na vida dele, que através dessa cura, o nome de Deus foi glorificado e é glorificado através dos séculos. Cada vez que alguém prega sobre isso, novamente o nome de Deus é glorificado através da vida desse cego. Mas a obra de Deus não é somente isso, não é somente uma cura milagrosa, que com certeza pode acontecer, eu creio completamente nisso, inclusive na minha condição, uma deficiência que afeta o próprio DNA. Se Deus quiser, Ele modifica o meu DNA imediatamente. E eu fico completamente curado. E os médicos vão ficar sem saber explicar como isso aconteceu. O que seria um milagre extraordinário, porque tratamentos genéticos ainda estão no início, ainda é algo bastante inicial, ainda não existem grandes promessas desse tipo de tratamento. Mas não é só assim que Deus é glorificado, através de uma cura milagrosa. No meu caso em especial, como Deus foi glorificado na minha vida. Então, acredito que aqui convém eu relatar um pouco da minha vida e relatar, talvez com um pouco de mais detalhes, qual seria a minha deficiência. Primeiro, vamos definir o que é deficiência em si. Segundo a definição do dicionário, uma definição médica, mau funcionamento ou ausência de funcionamento de um órgão.
Eu sei que aqui tem bastante idosos, né? E talvez muitos já tenham alguma dificuldade, por exemplo, de subir uma escada ou de andar um pouco mais, se sentem um pouco mais cansados. Mas a gente não pode definir isso como deficiência, porque vocês conseguem fazer. Mas o deficiente, dependendo da deficiência, ele não vai conseguir subir uma escada. Não é que ele vá ter dificuldades de subir uma escada. Ele realmente não vai conseguir subir uma escada. Alguém vai ter de ajudá-lo, ou a sociedade vai ter de se adaptar para que ele consiga viver com dignidade. Atualmente existem vários movimentos que buscam dar essa dignidade para pessoas com deficiência. A sociedade mudou bastante nos últimos anos. Existe acessibilidade em vários lugares, existem leis protegendo deficientes de agressões, mas, ainda que a sociedade melhore muito, a deficiência continua lá. Caso não seja curada milagrosamente ou através da medicina, a pessoa continua com uma deficiência, como é o meu caso. Temos também a definição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acredito que a maioria de vocês já saberia definir o que é uma pessoa com deficiência. Talvez vocês até conheçam os termos utilizados. Atualmente, o termo geral é pessoa com deficiência. Antigamente diziam deficiente, também já disseram inválido, que esse é um termo extremamente pejorativo, porque reduz o valor da pessoa com deficiência. Na verdade, diz que a pessoa com deficiência não tem valor nenhum, ela é inválida. Depois da Segunda Guerra Mundial, o termo que foi mais utilizado era incapaz, porque os homens iam para a guerra, sofriam na guerra alguma lesão que acabava gerando alguma deficiência e a capacidade deles diminuía. Então, o termo incapaz foi utilizado por um tempo. É menos ofensivo do que inválido. E temos os termos antigos que são bastante ofensivos, como aleijado, um termo que eu pessoalmente sofri bastante, por me incomodar bastante, mas hoje em dia não causa nenhum efeito sobre mim. Inclusive, em várias traduções da Bíblia, nós ainda encontramos esse termo, e eu não acho que deva ser alterado para não magoar as minhas sensibilidades. As deficiências se dividem em física, aquelas que afetam a capacidade de locomoção em si. Temos a deficiência visual, que seria no caso desse cego, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, que já foi chamada de deficiência mental, mas agora é intelectual, e a deficiência múltipla, que é aquela que as pessoas têm vários tipos de deficiência. Então, com essa definição, acredito que eu já posso falar um pouco mais especificamente sobre a minha deficiência em si. Eu tenho uma deficiência chamada osteogênese imperfeita. Ela é mais conhecida como a síndrome dos ossos de vidro. O nome já diz tudo. Acho que a maioria já conhece porque teve bastante divulgação na mídia nos últimos anos, através do Teleton e, inclusive, outros meios. É uma deficiência que gera fragilidade óssea extrema. Talvez alguns de vocês tenham osteoporose, os que tiverem entendem mais ou menos o que eu estou falando, porque é quase igual, só que é mais severo ainda do que a osteoporose. Eu nasci 34 anos atrás, fiz aniversário essa semana, já nasci com a clavícula quebrada, inclusive. Mesmo na cesariana, minha mãe fez cesariana, mas mesmo assim nasci com a clavícula quebrada, o que não é comum em um parto de cesariana. Não é nem comum um parto normal, mas pode acontecer.
O meu diagnóstico demorou para ser efetuado, então, pelo menos até os 6, 7 anos, ninguém sabia o que eu tinha, só sabiam que eu caía e me quebrava, e até os 7 anos eu não sei dizer quantas fraturas eu tive, porque minha mãe perdeu as contas, e numa fratura de punho que eu tive no prezinho, um médico descobriu que eu tinha isso. Na verdade, ele sugeriu que eu tinha isso. E foi se confirmando com o número de fraturas que não parava de crescer. E aqui, até esse ponto, tem uma coisa interessante, que eu acredito que poucas, ou talvez muitíssimo poucas crianças fazem. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, estava andando de bicicleta, minha mãe permitiu andar, ela não sabia ainda a dimensão da coisa, e eu insisti, ela pensou, deixa ele se divertir um pouco, né, como toda e qualquer criança. Andando de bicicleta, uma queda besta, qualquer outra criança teria se levantado e continuado, eu caí e foi o suficiente para quebrar minha tíbia. Para quem viu aquela famosa luta do Anderson Silva, que ele dá aquele golpe e a canela dele vira para trás, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei caído lá no chão até o meu pai ser chamado para vir me resgatar. Uma vizinha me arrastou, porque eu estava no meio da rua, me arrastou para a calçada. Aí eu fui lá sozinho, peguei minha perna, que estava ao contrário, e virei de volta para a posição normal. Eu acredito que ali tinha um pouco de... Na verdade, tinha com certeza Deus ali, guiando a minha mão, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E com certeza teria doído muito mais se o médico fosse fazer isso depois. Então eu acredito que ali Deus estava ali, me guiando já. E vários outros fatos me dizem que Deus estava comigo, mesmo na minha deficiência, Deus estava comigo. Porque Ele me protegeu de fazer coisas que eu não tinha noção que poderiam ter me machucado demais. Mas eu não fiz, porque eu tinha uma intuição de que eu não devia fazer. E eu penso que aquela intuição era Deus agindo ali na minha vida. Então, quando eu tinha esses 7, 8 anos, nessa fratura, após o meu pai chegar e vir me resgatar, primeiro me levou para casa para ver se conseguia alguém que levasse a gente para o hospital, porque naquela época não existiam essas facilidades de aplicativo, de Uber. O transporte público também não era tão bom quanto hoje. Enquanto eu estava esperando meu pai retornar, eu gritei. E eu aposto que pouquíssimas crianças já fizeram isso durante a vida. Deus, por que eu? Por que eu tenho de ser assim, Senhor? O que eu fiz para ser assim? E aqui ecoa a questão do cego. O que ele fez para ser assim? Na época eu não tinha ideia de qual resposta eu poderia dar. Inclusive hoje, nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum historiador, ninguém que lida com as questões humanas vai me dar uma resposta satisfatória. A única resposta satisfatória para mim é: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu não sou Deus. Eu não compreendo a mente de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Eu só tenho de continuar. A única coisa que eu posso fazer é essa, continuar. Mas na época eu não tinha essa noção, e eu demorei muito para ter. E eu gritando, por que eu? E existe um pouco de maldade até em criança, porque quando a gente está sofrendo, a gente quer jogar esse sofrimento em outra pessoa. Aí eu me perguntava, por que não tal criança que é mal criada? Porque... É verdade, a gente acaba fazendo isso adulto e vira e mexe a gente ainda faz. A gente sempre, enquanto a gente estiver vivo, acredito que a gente sempre vai fazer. Diante do sofrimento, a gente quer lançar o nosso sofrimento em outra pessoa. E eu queria lançar em outra criança, não eu. Por que não aquela criança que é mal criada? Por que não aquela pessoa que é má? A gente vê os maus se dando bem constantemente. E isso ecoa em toda a Bíblia, esse tema da sorte do ímpio. Que às vezes o ímpio parece prosperar,
parece que nada de mal acontece com ele. E as pessoas boas, parece que todos os males da terra estão sobre elas. Mas é só uma impressão. Pelo menos de acordo com aquilo que cremos, nós sabemos que o final do ímpio não é o final daquele que anda em justiça. Apesar disso, Deus deseja que o ímpio se converta. E eu também desejo que todos se convertam, todos creiam em Deus e sejam salvos. Então, fui para o hospital, fiz o que tinha de fazer, voltei para casa com um gesso enorme e segui a vida. E o pior não são as quedas. As quedas são horríveis, são dolorosas, são frustrantes, principalmente quando elas vêm em alguns momentos da nossa vida, que a gente está bem, a gente está feliz. Eu só estava andando de bicicleta, eu só queria ser uma criança normal. Mas aí eu percebi que eu nunca iria ser uma criança normal. Nunca. E eu tive de perceber isso com 7, 8 anos. Depois daquilo, eu tive muitas outras fraturas, mas eu sempre tive na minha mente que eu não seria uma criança como as outras. E tem uma questão aqui, como a gente está no culto de jovens, os jovens gostam de se integrar. Na verdade, todo ser humano, mas principalmente os jovens, eles gostam de participar. E eu não tinha como participar da maioria das coisas de crianças ou de jovens. Eu não podia brincar da maioria das formas que elas brincavam. Na adolescência, eu não podia fazer a maioria das coisas que os adolescentes fazem, inclusive algumas besteiras. E eu tenho um sentimento de não adequação que eu carrego comigo até hoje, e acredito que talvez eu vá carregar a vida inteira. Que eu penso que nasceu ali, na minha infância, de não ter como me integrar. Apesar de querer me integrar, eu não conseguia me integrar totalmente. Nunca consegui me integrar totalmente. Eu nunca pude jogar futebol. Na minha tentativa de andar de bicicleta, eu me ferrei. Então, eu nunca pude me integrar totalmente. Mas segui a vida. Tive fraturas bastante sérias com 13 anos, que me fizeram ficar cerca de 6 ou 7 anos sem andar. Dei trabalho para os meus pais. E eu agradeço a Deus demais por ter colocado os meus pais na minha vida, porque não é fácil. Não é qualquer pai que consegue, qualquer mãe que consegue lidar com uma pessoa com deficiência. Os meus pais, inclusive, são analfabetos. E ainda assim, com todas essas limitações, eles conseguiram me trazer até aqui. E isso eu ponho na conta de Deus como um milagre. Porque eu nunca tive recursos, sempre vivi na periferia. Vocês têm de entender que a vida da pessoa com deficiência com recursos e a vida da pessoa com deficiência sem recursos é completamente diferente. A que tem recursos tem acesso a equipes multidisciplinares, tem acesso a um meio de transporte mais confortável, mais seguro. A que não tem recursos fica totalmente dependente do Estado. Depende do SUS, depende de serviços de transporte da prefeitura. A maioria nunca me atendeu. Depende da ajuda de vizinhos, de familiares, de pessoas que às vezes aparecem na nossa vida e a gente não sabe de onde, mas que a gente só entende que foi Deus que mandou lá para frente. E muitas pessoas apareceram na minha vida assim. Professores que se importaram de verdade comigo, professores daqueles raiz, que realmente se importam com o crescimento do aluno, em todos os aspectos, não só instrução, mas na educação completa. Eles pareciam estar fazendo pouco, mas eles estavam fazendo muito por mim. O simples fato de dizer, você é inteligente, você consegue, é o suficiente. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de presentes, eu não preciso de nada muito extravagante. Uma palavra certa, dita na hora certa, faz uma diferença para a vida inteira. Eu acredito que nas vidas de vocês também. Devem ter aparecido muitas pessoas que, de repente, falaram a palavra certa, na hora certa, e mudou tudo nas suas vidas. Ou, pelo menos, gerou consequências que vocês carregam até hoje. Consequências boas. Eu fiquei esse tempo sem andar.
Era difícil, porque não tinha condições de estudar na escola, eu tive de estudar em casa, saí da escola na 5ª série, e a Secretaria da Educação pensou que seria melhor eu estudar em casa. Então a minha mãe toda semana ia na escola, buscava lições para mim, trazia, eu fazia, ela levava de volta. E cheguei a terminar o ensino médio. Hoje eu estou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, estou fazendo teologia. Mas eu não posso dizer que sempre fui extremamente estudioso. E aí eu também coloco na conta de Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 ou 15 anos, depois de ter desperdiçado muitos anos com videogames e coisas do tipo, me deu um estalo na minha mente, que eu penso foi uma inspiração do Espírito Santo. Se você não começar a estudar agora, você não vai chegar em lugar nenhum. A partir disso, eu comecei a colecionar livros didáticos, pedia para as pessoas, e através das coleções eu ia lendo e ia aprendendo sozinho, praticamente. Porque na escola eu já tinha aprendido a ler e escrever, e eu acho que isso é o mais importante que se deve aprender na escola, ler e escrever bem, e tinha aprendido os cálculos básicos. Outra coisa das mais importantes. Eu acho que se você tiver só isso e força de vontade, você vai onde você quiser. Peguei os livros, comecei a estudar, li todos, reli várias vezes, consegui terminar o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda não estava andando. Aí, nós morávamos numa casa de periferia, em uma viela de bem difícil acesso. Para chegar até minha casa, só me carregando no colo, porque eu não estava andando, não dava para usar uma cadeira de rodas. Não tinha nenhuma outra forma além de carregar no colo. Só que era extremamente perigoso me carregar no colo, porque era um caminho longo, e se a pessoa que estivesse me carregando caísse, eu ia me danificar de um jeito que eu não consigo nem imaginar. Mas Deus me guardou em cada uma dessas vezes em que alguém me pegou no colo e me levou até a rua para poder fazer uma consulta, para poder fazer um exame, um tratamento. E nunca ninguém caiu. Meu pai, com todo o esforço que ele fez, a confiança que eu tinha nele, eu acho que essa é a confiança que devemos ter em Deus. A confiança que eu tinha no meu pai. Eu sabia que se ele me pegasse no colo, por mais pesado que eu fosse, por mais difícil que fosse o caminho, ele iria me garantir que eu chegasse onde eu tinha de chegar. Ele ia me carregar até lá seguro, eu não ia cair. E é essa confiança que eu penso que devemos ter em Deus. Essa confiança que eu tinha no meu pai quando ele me pegava no colo. Se nós nos pusermos no colo do nosso Pai Celestial, podem ter certeza que nós chegaremos onde tivermos de chegar. Não cairemos, permaneceremos firmes. Ir para a escola, nesse caso, seria impossível. Então, minha mãe, com todo o esforço possível que ela fez naquela época, conseguiu comprar uma casinha melhor, uma casinha com acesso à rua, e a partir dali as coisas foram melhorando. Porque aí eu já conseguia ir direto para um carro, e esse carro me levava para fisioterapia ou algum tratamento. Aí desenvolveram um medicamento extremamente caro, que ajudou bastante a minha condição. E eu comecei a tomar esse medicamento, tomei durante uns 7, 8 anos, eu tinha de me internar para tomar, de 3 em 3 meses eu tomava, e as coisas foram melhorando. Eu voltei a ficar de pé, primeiro eu voltei a ficar de pé, depois voltei a dar passos hesitantes, com um andador ainda, depois comecei a andar com essas muletas, que eu ando com elas até hoje, e comecei a andar em lugares que eu conheço totalmente, eu posso andar sem elas tranquilamente, mas nas ruas eu prefiro usá-las, né? Inclusive tem um fato interessante. Depois de anos sem andar, um dia minha mãe entrou no quarto e eu estava de pé, e ela gritou. Porque ela talvez ela, no coração dela não acreditasse mais que eu poderia voltar a andar. E ela gritou. E isso eu nunca vou esquecer, o grito que ela deu. E não foi um grito de susto, foi um grito de alegria completa, por saber que eu poderia voltar a andar. E as mães que estão aqui provavelmente todas entendem o que ela sentiu naquele dia.
quando você vê o seu filho tendo uma vitória. E para nós, pessoas com deficiência, às vezes uma vitória é conseguir usar o banheiro sozinho. Então, isso não é uma recriminação, mas eu gostaria que, se a minha mensagem pode ter algum efeito sobre vocês, é que vocês valorizem tudo. Vocês podem ir no banheiro e usar o banheiro sozinhos? Valorizem isso extremamente. Vocês podem tomar banho sozinhos? Valorizem demais. Vocês conseguem ir lá e se servir sozinhos? Excelente. Não são as coisas grandiosas que nos dão dignidade. O que nos dão dignidade são essas pequenas coisas que nós conseguimos fazer por nós mesmos. É claro que devemos pedir ajuda quando necessitamos de ajuda. Eu, com certeza, quando preciso de ajuda, peço ajuda. Mas conseguir fazer certas coisas que, se não conseguirmos fazer sozinhos, é bastante triste, é excelente, valorizem isso. É aquela questão do em tudo, deem glória. Se vocês forem no banheiro sozinhos, deem glória. Pode parecer tolice, nossa, consegui usar o banheiro. Maravilhoso. Principalmente o pessoal mais idoso, muitos talvez já tenham passado por cirurgias e sabem o que é ficar, às vezes, algum período acamado. Então, vocês já entendem o que eu estou dizendo. Mas, talvez principalmente para os jovens, porque a maioria dos jovens, a maioria talvez nunca tenha tido uma fratura, nunca tenha feito cirurgia nenhuma, tem uma saúde de ferro, assim. Então, valorizem essas pequenas coisas, elas são maravilhosas. Aí, continuei seguindo a minha vida, estudei, passei em um concurso, trabalho até hoje nesse concurso, no lugar deste concurso que eu passei, já tem quase 10 anos, e cuido do que eu posso cuidar. Aquilo que eu não posso fazer, eu já entendi que eu não posso fazer. Não causa mais nenhum tipo de dor em mim. É claro que tem coisas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de jogar futebol, gostaria de praticar uma arte marcial, gostaria de andar de skate ou praticar qualquer outro esporte radical, mas nunca vou fazer isso. Eu já aceitei isso. Ainda creio que, se Deus quiser, Ele pode me curar milagrosamente? Com certeza. Mas, para ser sincero, eu penso que Ele não vai fazer isso. E eu não fico magoado com Ele por causa disso. Eu apenas sigo em frente. Inclusive, hoje, e eu vou ter de relatar esse fato, porque eu acho que vai tornar as coisas até um pouco mais interessantes. Inclusive, hoje, quando eu estava me trocando para vir para cá, eu escorreguei no banheiro e já senti aquele medo, me quebrei. E quando geralmente acontecem essas coisas, eu sinto alguma coisa, uma fisgada, uma dor. Eu já senti uma fisgada na perna, eu já sentei na cama e comecei a implorar: Deus, me permita entregar essa mensagem, eu só quero fazer isso. Então, com dor, não exatamente dor física, mas dor na alma, eu estou entregando essa mensagem para vocês. Eu não sei se eu me machuquei, às vezes demora para saber, porque não dói imediatamente, talvez amanhã ou depois eu vá saber, mas eu consegui chegar aqui. E eu estou aqui por vocês, para entregar isso para vocês. A mensagem é de que nós podemos glorificar a Deus através das nossas deficiências. Sejam deficiências mesmo, como eu defini, ou através das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades. Nem todos têm talentos extraordinários, mas seja lá o seu talento ou a sua capacidade, você pode glorificar a Deus através dele. Creia nisso, a sua vida tem um valor infinito, porque um Deus teve de morrer por ela. Nosso Deus, Jesus Cristo, morreu pela sua vida. Então, creia intensamente que a sua vida tem um valor infinito. E valorize cada momento que Ele te dá. Seja de vida com a sua família, amigos, inclusive a vida aqui na nossa comunidade. Valorize cada um desses momentos. Poder estar aqui. Nem sempre vocês vão poder. Às vezes vocês vão ter de ver os cultos em casa. Mas, sendo em casa ou sendo aqui, fazer parte dessa comunidade, vocês têm de valorizar infinitamente. E para
chegando já no final, o amor de Deus se revela de muitas formas, mas eu penso que os pais de pessoas com deficiência revelam um pouco mais do amor de Deus, talvez. Porque quando você tem um filho com deficiência, você tem uma pessoa ali, com certeza, os outros filhos você também não tem certeza de onde vão chegar. Mas um filho com deficiência, você não sabe nem se ele vai chegar, se ele vai viver. Você fica sempre imaginando naquela tensão. E mesmo assim você ama infinitamente. Alguém, se você for pensar só biologicamente, é muito mais desejável ter um filho sem deficiência nenhuma, porque as chances desse filho prosperar, talvez algum dia formar uma família e se reproduzir, pensando só no aspecto material, que algumas pessoas pensam que a vida é só isso aqui, só a questão material. Pensando só no aspecto material, pessoas com deficiência no geral e crianças com deficiência, qual a utilidade se você pensar só no aspecto material da existência? Mas, a partir do amor que você vê pais de pessoas com deficiência revelando por essas pessoas, você percebe que não é só... a existência não é só essa coisa aqui material, vocês podem ver. Existe o aspecto espiritual, existe algo maior, algo que eleva as nossas vidas e nos faz amar até aquilo que talvez não fosse amável, se não existisse esse aspecto espiritual da existência. E a existência de pessoas que sofrem muito, seja com a deficiência ou financeiramente, ou com um vício, ou qualquer tipo de outro sofrimento, sempre mantém as nossas mentes voltadas para a questão de a vida é só isso? É só isso? Só dor? Só sofrimento? E aí nós temos aqui uma frase interessante do C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Se tem alguma coisa que eu posso me orgulhar, é de que eu nunca deixei de acreditar em Deus. Porque se eu deixasse de acreditar em Deus, eu deixaria de viver, para ser bem sincero. Porque se é difícil com Deus, sem Deus, não faz sentido nenhum. Então, continuemos crendo até que Ele venha nos buscar, seja através do fim dos tempos, nunca sabemos se está próximo ou não, ou através do fim das nossas vidas. Aos jovens eu digo, utilizem bem os seus dons. Nenhum deles é garantido, vocês podem perder de uma hora para outra. Então, corram, saltem. Se querem praticar um esporte e têm oportunidade, façam isso com toda a vontade do mundo. Estudem muito, procurem trabalhar com algo que vocês gostem. Deem sentido, propósito e valor para suas vidas. Acredito que o que eu tinha para dizer é isso.